Boa tarde, turminha do terceiro ano C da professora Tatiane. Tudo bem? Vamos dar então continuidade à matemática. Nós vamos usar o livro de exercícios complementares. Na página 70, na aula ao vivo, eu vou perguntar para cada criança que vai estar lá na aula ao vivo, para qual destino gostaria de ir? Natal, Fernando de Noronha, Salvador, Fortaleza e Maceió. E conforme cada um for falando, eu vou colocando a quantidade de votos. Então, por exemplo, se alguém falou Natal, eu vou colocar 2. Se alguém falou Fernando, se 3 pessoas falaram Fernando de Noronha, eu ponho aqui. Se ninguém falou Salvador, eu ponho 0. Se ninguém falou Fortaleza, eu ponho 0. Se 8 falaram Maceió, vou pôr 8. Ok? A quantidade de votos que for falada lá na aula ao vivo. Aí o título, você vai criar um título, né? Destinos mais votados. Cada um vai criar o seu título. Dados obtidos por quem? Pelos, aí você coloca aqui, pelos alunos do terceiro C, ok? Mas para você que está aí em casa assistindo a aula gravada, você não vai fazer essa pesquisa, porque você não vai saber qual foi os votos dados pelos alunos, certo? Da aula ao vivo. O que você vai fazer? Você vai pesquisar com os seus familiares, amigos, manda uma mensagem no WhatsApp. Olha, se você pudesse, tira uma foto da tabela e fala assim, ó, se você pudesse escolher um desses lugares para passear, qual você escolheria? A pessoa vai te falar e você vai anotando. Tudo bem? E aí você vai. Dados obtidos por quem? Ah, pela minha família e amigos. Pela família e amigos. Tudo bem? Aqui é por onde você conseguiu esses dados. Certo? Terminou isso. Questão. Você vai criar uma pergunta olhando na sua tabela. Então, por exemplo, qual foi o destino mais votado? Ah, aqui foi Maceió. Ao todo, quantos votos tiveram todos os destinos? Você vai criar uma pergunta. Lembra que a pergunta ela termina com ponto de interrogação, ok? Você vai criar a pergunta que você quiser olhando aqui nesse gráfico, certo? Resposta. Você vai pedir para alguém da sua casa responder. Pode ser a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, a sua prima. Só o cachorrinho e o gatinho não, porque eles não sabem falar e nem escrever, tá bom? Então, você fez a perguntinha e você fala assim, olha a tabela, leia a minha perguntinha e põe a resposta, por favor. E a pessoa vai pôr a resposta aqui no seu livro, certo? Essa atividade nós faríamos na sala 1. Você faria a pergunta e um colega teria que responder a sua pergunta. Mas a gente não está na sala. Página 71. Agora a gente vai fazer uma pesquisa. Essa pesquisa, você pode falar sobre a idade, sobre cor dos olhos, sobre a altura, qualquer informação que você quiser. Vou fazer cor dos olhos, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, você também, que não estiver participando da aula online, você vai ter que fazer com alguém, escolher um tema e fazer uma pesquisa. Pode ser pratos preferidos, pode ser cor dos olhos, que nem está falando aqui. Escolha um tema, certo? Para fazer a sua pesquisa e montar o seu gráfico. Então, aqui na aula online que a Prof for fazer, eu vou perguntar sobre a cor dos olhos. Então, eu vou colocar lá. Vou colocar só a primeira letra, ó. Azul, verde, castanho, preto e são as cores normais que tem, né? Então, aqui, ó, quantidade, né? Porque é a quantidade, tem que escrever aqui na linha.
Não vou escrever tudo, tá? Quantidade. E aqui, para todo mundo saber o que que é, cor dos olhos. Olhos, ok? Aí continua. Vou dar um nome para o meu gráfico. Dados obtidos por quem? Pelos alunos do terceiro ano C. Então, o que a Pro vai falar? A Pro vai perguntar para cada um que estiver online qual a cor do seu olho. E aí a Pro vai anotando. Um falou que é verde, então eu vou pintar aqui de verde. 5 falaram que é castanho. Eu vou pintar aqui, ó, 5. 2 falaram que é preto. Vou pôr aqui, 2 preto. Ninguém falou azul, então não coloquei azul. Certo? Então aí também é uma atividade que eu vou fazer online, ao vivo. Certo? Perguntando para cada um. Então você pode fazer, escolha um tema e faça a sua pesquisa. A mesma coisa você vai fazer, ó. Você vai elaborar uma pergunta, certo? Sobre o seu gráfico, igual lá na página 70. E você vai pedir para alguém responder a sua pergunta. Lembra que toda pergunta tem um ponto de interrogação, ok? Página 72. A tabela a seguir mostra o nome de 12 pessoas e seus locais preferidos para viajar. André prefere Fernando de Noronha. Bruna, Florianópolis. Carolina, Florianópolis. Eduardo, Serra Gaúcha. Felipe, Fernando de Noronha. Gabriela, Serra Gaúcha. Helena, Florianópolis. Lucas, Curitiba. Mariana, Fernando de Noronha. Paula, Serra Gaúcha. Roberta, Curitiba. E Ulisses, Fernando de Noronha. Certo? Com base... Só um minutinho, olha. Tem gente caminhando aqui, ó, que tá pedindo um colinho, porque é muito nenenzinha. Porque depois que ela saiu do hospital, ela tá muito carente. Ela quer colinho, 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 carinho, carinho, carinho. Então, com base nos dados da tabela anterior, que é essa aqui, organize uma tabela de frequência com os destinos preferidos pelas pessoas. Então, aqui, ó. Você vai colocar, vamos lá, Fernando de Noronha. Ó, quantas pessoas falaram Fernando de Noronha? Ó, 1, 2, 3, 4 pessoas. Próximo, Florianópolis, ó. 1, 2, 3 pessoas falaram Florianópolis. Serra Gaúcha, ó. 1, 2, 3 pessoas falaram. E Curitiba, olha lá, 1, 2 pessoas falaram Curitiba, certo? Uma loja disponibiliza para seus clientes, página 73, um pequeno questionário. Esse questionário tem o objetivo de verificar se os clientes da loja estão satisfeitos com o atendimento prestado. Após um mês de pesquisa, foi gerado o seguinte relatório. Olha só, escreveram um texto com as informações que eles obtiveram lá no questionário. De acordo com a pesquisa, olha lá, relatório final, satisfação dos clientes da loja. De acordo com a pesquisa realizada com os clientes da loja no período de um mês, por meio dos questionários distribuídos, observou-se que 80 pessoas consideravam o atendimento prestado excelente. 100 pessoas estão satisfeitas com o tratamento. 40 pessoas acham que o tratamento é bom e 10 acham que o tratamento é ruim. Represente essas informações do texto aqui na tabela, no gráfico, né? A tabela é essa daqui, no gráfico. Então, olha aqui, ó. Excelente, olha, nível de satisfação. Excelente, satisfatório, bom e ruim. Número de pessoas, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, olha lá. Quantas pessoas acharam excelente? 80 pessoas, ó, excelente. Então, a professora pintou 80, ó. Tá vendo que esse gráfico aqui,
Ele não está na vertical, em pé, ele está na horizontal, certo? Satisfatório, olha lá. 100 pessoas estão satisfeitas com o tratamento. Então, satisfatório, 100 pessoas. Quantas pessoas acham que o tratamento é bom? Olha lá, 40 pessoas. E quantas acham que o tratamento é ruim? 10 pessoas. Pessoal, 10 pessoas, ó, é aqui no meio, tá? Não é onde a professora fez, não. É só esse aqui, ó, 10. A professora colocou 20 aqui, tá errado. O senhor tá doido, isso sim. Tudo bem? Francisco, página 74. Deseja se mudar para um bairro em que o aluguel das casas seja mais barato. Observe o gráfico que ele encontrou em um site com um valor aproximado do aluguel de cada casa, de casas de 2 dormitórios. 2 dormitórios quer dizer que tem 2 quartos, ok? Valor aproximado de casas e apartamentos. Vista Bonita, olha lá, o valor em real, R$600. Pedra Preta, ó, tá aqui no meio. Então, entre 500 e 600, 550. Esperança, ó, tá aqui no meio dos 600 e 700, então, 650. Varginha, 400. E Flor, Bosque das Flores, 700. Olhando nesse gráfico aqui horizontal, que tá deitadinho assim, vamos completar as informações do texto. Então, olha só, você não vai precisar escrever um texto, nós só vamos completar com os números, com as informações que estão pedindo. Olha lá. Valor aproximado do aluguel da casa e apartamentos. De acordo com a pesquisa que Francisco fez, há casas e apartamentos de 2 quartos com aluguéis que custam, em média, quantos reais? Em média, é mais ou menos o valor mais alto que você vê aqui no gráfico. Em média, R$600. Então, você pode usar aqui 700, tá? Em média, 600, 700 reais. No bairro, tá. 600 reais no bairro Vista Bonita. Então, olha aqui, ó, é isso mesmo. 600 no bairro Vila Bonita. Eu não terminei de ler a frase. Professora. Tantã reais na Pedra Preta. Olha lá, Pedra Preta, quanto que deu aqui? Tá no meio, 550. Tantã reais no Esperança. Olha lá, parou aqui no meio. 650. Tantã reais na Varginha. Ó, Varginha. E tantã reais no Bosque das Flores. Olha lá, Bosque das Flores, 700 reais. Certo? Página 75. Exercício 20. Camila está fazendo um trabalho de ciências sobre a dengue. Leia o texto que ela encontrou no Jornal da Cidade de Franco Verde. O nome da cidade chama Franco Verde. Casos de dengue na cidade de Franco Verde. Após um levantamento realizado pelos postos de saúde da cidade de Franco Verde, foi observado que o número de casos de dengue aumentou em relação ao ano passado. Pesquisas apontam que neste ano, apenas em 2 meses, 70 adultos entre 18 e 35 anos, 20 crianças menores de 10 anos e 15 adolescentes e 10 idosos foram infectados pelo vírus. O número de casos é preocupante. Represente os dados do texto por meio de um gráfico de barras horizontais, mantendo as informações. Horizontal é como? Deitadinho. Então, vamos para o nosso gráfico horizontal, deitadinho, igual ao da página 74, certo? Adultos. Então, quantos adultos mostram aqui no texto?
70 adultos, ó. Certo? Quantas crianças? Olha lá, quantas crianças? Vou mostrar aqui, ó. 20 crianças. Quantos idosos? Vamos ver, ó, idosos. 10 idosos. E quantos adolescentes? Olha lá, 15 adolescentes. No meio do 10 e do 20, 15. Certo? Olha aqui, ó, a quantidade, né? Vamos para a página 76 e 77. Observe o gráfico a seguir. Número de pessoas: 0, 100, 200, 300, 400, 500. Dados fictícios. O que é fictícios? De mentirinha, certo? Que não é verdade. São inventados esses dados. Crianças. Ó, 200, o 250 seria aqui, ó, no meio. Mas tá, ai, quase a mini caiu. Mas ela tá aqui um pouquinho mais para baixo, ó. Então, você pode dizer aí que é uns 230. Jovens, ó. Adultos, tá um pouquinho mais para cima, ó. E idosos, tá um pouquinho, ó, acima do 100, ó. Estão vendo? Se você passar uma reguinha aí, colocar uma reguinha assim, ó, no seu livro, você fica muito mais fácil para você observar. Então, ó, idosos, a mesma coisa. Os dois gráficos são iguais, só que um está na vertical e o outro está na horizontal. Mas é o mesmo gráfico, certo? Só que esse está na vertical e esse aqui está na horizontal. Escolha um assunto que pudesse ter sido o tema de uma pesquisa que resultasse nos gráficos acima e dê um título para cada um. Então, aqui você vai criar um título e aqui você vai criar um título, certo? Mas do que assunto esses gráficos estão falando? Olha aqui, são fictícios, são dados de mentirinhas. Então, é um gráfico inventado. Então, você vai pensar num título em que tenha pesquisa com crianças, jovens, adultos e idosos e deu essa quantidade de pessoas entrevistadas, pesquisadas. Você vai criar um título. Do que seria essa pesquisa? Pode ser quantas pessoas moram em determinada cidade, quais lugares que preferem passear, questão de doenças. Você vai criar, porque esse gráfico aqui, ó, ele foi inventado, ele não é um gráfico verdadeiro. Então, você vai dar um título aqui e você vai dar o mesmo título que você der aqui, você pode dar aqui também, porque são as mesmas informações, certo? Só que esse aqui está na vertical e esse está na horizontal. Então, A é escolher um título. B, quais semelhanças e quais diferenças você observa nos dois gráficos? As semelhanças seriam o quê? Vamos ver? E as diferenças? Então, ó, título é pessoal, certo? Semelhanças, possuem os mesmos dados. Quais dados? Ó, idoso, adulto, jovem, crianças, idosos, adultos, jovens e crianças. E os números, ó, 0, 100, 200, 300, 400, 500. 0, 100, 200, 300, 400, 500. Tem os mesmos dados. E a diferença? Um está na vertical, que é o de cima, e o outro na horizontal. Só isso. Página 77. Diana tem 7 meias brancas e uma meia cinza. Ela deixou todas as meias dobradas em uma gaveta. Sem olhar, então presta atenção, hein? Que é aquela questão de provável e mais provável, menos provável. Então, ela tem 7 meias brancas e uma cinza. 7 brancas e só uma cinza. Sem olhar, Diana vai abrir a gaveta e pegar uma meia qualquer.
Então, assinale a alternativa que você acha mais provável. É mais provável, menos provável ou impossível que Diana pegue uma meia branca do que uma meia cinza? Você acha que é mais provável? É menos provável ou é impossível? Mais provável. Por que mais provável? Porque tem mais meias brancas do que cinza. Tem 7 meias brancas e só uma cinza. Então é mais provável que ela pegue uma meia branca. O que você vai fazer? Você faz um X aqui e você vai copiar essas duas palavras, mais provável, aqui, ok? Letra B. É muito provável, é pouco provável ou é impossível que Diana pegue uma meia cinza? Não é impossível. Impossível seria se não tivesse ela lá, né? Então é o quê? Pouco provável. Então você vai copiar a palavra pouco provável aqui nessa informação, certo? E letra C, é muito provável, pouco provável ou impossível que Diana pegue uma meia roxa. Lá falou que ela tem meia roxa, só falou que ela tem meia branca e cinza, então é impossível ela pegar uma meia roxa. Aí o que você vai fazer? Vai assinalar e vai escrever a palavra impossível aqui, ok? Exercício 23. Alexandre tem um estojo com 12 lápis de cor, sendo 12 tons de azul, 2 tons de azul, 2 tons de rosa, 7 tons de verde e 1 amarelo. Então, olha só, ele tem 2 azul, 2 rosa, 7 verdes e 1 amarelo. Tons quer dizer assim, ó. 2 tons de azul, um azul claro, um azul escuro. 2 tons de rosa, um rosa claro, um rosa escuro. 7 tons verde, então tem 7 diferentes tonalidades de verde. Um claro, um médio, um azul, um verde água, um verde terra, um verde... Inventa isso, mas tem 7. E um tipo só de amarelo. Então, nós vamos ler as frases e nós vamos completar. Se é impossível, se é mais provável ou se é menos provável. Se Alexandre retirar um lápis do estojo sem olhar, é impossível, mais provável, menos provável que ele tire um lápis verde do que um lápis rosa. Olha lá, verde ele tem 7, rosa ele tem 2. Então, é impossível? É o mais provável ou o menos provável? Mais provável. Olha lá, mais provável, né? Porque 7 tem mais que rosa. B. Se Alexandre retirar um lápis do estojo sem olhar, é impossível, mais provável ou menos provável que ele retire um lápis amarelo do que um lápis azul. Ó, amarelo ele tem 1. Azul, ele tem 2. Então, é o quê? Para ele te retirar um azul, é impossível, mais provável ou menos provável? Menos provável. Por que menos provável? Porque tem 2 azul e 1 amarelo. Então, é menos provável. Não é impossível, né? Porque tem a chance de ele tirar ali. Se Alexandre retirar um lápis do estojo sem olhar, é impossível, mais provável ou menos provável que ele retire um lápis preto? Possível, aqui não está falando que ele tem preto, ele está falando que ele tem rosa, verde, amarelo e azul. Não falou que ele tinha preto, então é impossível ele tirar um lápis preto, não é? Então, galerinha, ficamos por aqui na nossa aula de matemática. E agora nós iremos para a nossa aula de ciências, ok? Um super beijo para cada um de vocês.